Boa noite, galera. Salve, galera. Boa noite aí. Estão escutando meu áudio? Quem estiver escutando meu áudio, é só me avisar, tá? Beleza? Daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui com o Leonardo Costa, tá? O Leonardo Costa, galera, ele é... Deixa eu baixar o som aqui. O Leonardo Costa, ele é um nutricionista, tá? Especialista em obesidade, transtornos alimentares, tá? E ele é o criador do treinamento de nutrição espartana, que é o jejum do caçador, entendeu? É uma abordagem ancestral de estratégia de jejum intermitente alinhada ao estilo de vida moderno da biologia humana, entendeu? Então é uma alimentação voltada para alimentação ancestral, tá? Então daqui a pouco a gente já chama ele, tá? Vou esperar ele entrar aqui. Enquanto isso, se quiser fazer alguma pergunta aí, tá bom? Pode fazer. Boa noite, boa noite. E como tá, galera? O Leonardo já está no ar ali, já vou entrar em comunicação com ele. Tá? A live é bem interessante hoje, galera. Que é uma live que a gente vai falar de jejum, né? Junto com alimentação ancestral, né? Então o Leonardo Costa, ele é especialista nisso, né? Ele trabalha com seus pacientes abordando nisso, entendeu? Então a gente já vai entrar em contato com ele aqui, ó. Ele já entrou. Vou enviar a solicitação para ele aqui. Estão escutando meu áudio aí, galera? Te mandei ali, Leonardo, a solicitação, se você conseguir aí. Senão você me manda de volta aqui, talvez, né? Pronto. Opa! Boa noite, meu amigo. Boa noite. E aí, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Agora deixa eu aumentar o volume aqui, estava baixo. Ah, Agora sim, pode falar aí. Tá escutando eu falar bem? pronto. Tô te ouvindo bem, graças a Deus. Maravilha, Leonardo. E aí, como você tá aí esse Tudo dia aí? beleza, graças a Deus. Eu agradeço aí essa oportunidade de estar falando conversando com você, falando para seus seguidores. Para mim é Com sempre certeza, a honra é minha, né? Até mesmo que já te acompanha sempre ali uma um bom alegria. tempo ali, relacionado aí na nutrição, na parte de jejum, né, da ancestralidade. Você é de qual cidade Eu mesmo? sou de Salvador, Bahia, mas eu não moro em Salvador, não. Eu moro já afastado de Salvador, mas eu sou aqui de Salvador. Aham. Mas atualmente você está morando aonde? Eu moro em Camaçari, é uma cidade paralela, assim, bem próxima da parte do Ah, mas fica litoral. na Bahia, né? Fica na Bahia, fica na Bahia. É Maravilha. Aí não chamada de tem região inverno, né? metropolitana. Cara, Aí não aqui tem só inverno, né? aqui não, inverno aqui é chuva, chuva e vento, mas não esfria não. No máximo Aqui aqui no chega a sul, 20 graus. hoje tá um pouquinho quente assim, mas esses dias tava uns 3 graus, cara. Eu não tô acostumado com frio, eu odeio frio assim, né? 3, Particularmente eu não gosto. caramba, 3 graus é É puxado. Aqui, frio. ó, aqui quando dá 20 graus, o pessoal bota bota e casaco. Chega, Nossa, 20 graus. chega a ser, chega a ser engraçado. Todo mundo bota Maravilha, roupa de Leonardo. frio. Vou te apresentar aqui o pessoal do Instagram, né? Joia. Você é nutricionista, trabalha aí na área da obesidade, transtornos alimentares. E é Isso. o criador desse método aí, espartano aí, que eu venho sempre te acompanhando, eu acho bem interessante, que é o jejum do caçador aí. Se apresenta pro pessoal aí. Meu nome é Leonardo Costa e é assim, eu já fui obeso, tá? Então, essa minha busca por entender sobre obesidade foi justamente por sofrer na pele esse esse problema que hoje é uma coisa assim quase uma pandemia global, né? Assim, o negócio está alastrado no mundo inteiro. E eu já cheguei, né, a pesar mais de 135 quilos e isso foi o que me levou a buscar estudar nutrição. Eu sempre gostei, na verdade, desse cenário de nutrição desde criança, tanto da parte de musculação, de atividade física. Fiz natação por muito tempo na infância. É um assunto que eu quero abordar aqui, porque tem um negócio que não é divulgado, mas é importante a gente falar sobre isso. Mas depois dessa obesidade, eu fui buscar um entendimento sobre metabolismo, sobre essa questão, né, porque assim, eu acredito que 99,9% dos obesos engordam, emagrecem, engordam, emagrece, engordam.
É o Isso é, efeito sanfona, né? O famoso isso é, efeito sanfona, né? isso é recorrente e é uma coisa assim que vai minando a autoestima da pessoa. A pessoa vai se enfraquecendo, cada vez que ela engorda novamente, ela vai enfraquecendo, e isso é uma coisa que sai da questão material e vai para a questão psicológica. Então, É bem difícil, né, Leonardo? Assim, você falando da obesidade, então você já iniciou na nutrição sendo obeso já para se auto mesmo, né, melhorar o seu, ó, a sua performance física, né? No caso, na assim, verdade, emagrecimento, né? mas, na verdade, quando eu parti para o estudo da nutrição, para voltar para a faculdade, aí eu já estava magro. Porque Ah, eu, entendi. por mim próprio, eu comecei a estudar paralelamente, mas quando eu fui para a faculdade, já fui para validar o conhecimento que eu tinha e me dar uma condição de fazer isso de uma forma profissional para conseguir atuar na área, né? Mas é uma questão interessante, porque mesmo eu magro, eu era um falso magro. Eu tinha o meu peso que eu tenho hoje, na faixa de 88 quilos, porém a conformação física era muito mais, né, assim, o percentual de gordura era muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, o que acontece? Essa busca por entender como é que funciona esse metabolismo, aí a gente vai, né, assim, isso já tem alguns anos, e a gente passou pela essa ideia da low carb, a gente foi, né, no início da low carb, a gente era muito criticado também, porque a gente vive a nutrição, né, dentro do currículo acadêmico, ela vive dentro de uma caixa. Eu digo que assim, é uma caixa que foi criada pela indústria farmacêutica em conluio com a indústria da alimentação. Então, até a gente conseguir romper essa caixa e começar a falar sobre as diretrizes que foram modificadas, a gente sofreu muito nesse início da low carb. E aí a gente veio E para a nada faculdade, como você que já passou por esses transtornos alimentares, né, Leonardo? Você já tem na prática, sim, sabendo que antes de você iniciar a faculdade, como você tinha dito, você já quis estudar por conta própria, que você já era, como você falou, magro falso. Você tinha, né, teor de gordura ali, que te incomodava bastante, né? eu costumava dizer assim que era um magro vestido. Né? Tem Era um magro bastante gente vestido. assim, né? É, e assim, isso aqui é uma coisa interessante. Quando eu conheci você na sua página, foi numa entrevista que você deu para o Antônio Crachete. Aham. E, Thiago, quando eu vi assim, você atleta, eu fiz, cara, era isso que eu estava procurando, porque assim, dentro dessas nossas. Eu digo que, graças a Deus, a gente tem internet hoje que vai dar um voz para as pessoas, né? Cada um no seu ponto, cada um na sua cidade, cada um na sua área, a gente vai Facilita conseguindo falar, bastante, a internet facilita, né? a gente consegue reverberar assim, essas informações, né? Que tem que estar presente na sociedade. Porque eu já acompanhava o Alessandro Medeiros, já perguntava algumas coisas para ele em relação à performance, mas dentro do cenário de fisiculturismo, eu sempre assim falei, mas quem sou eu para falar? Eu não sou atleta, né? Então, mas quando eu conheci você, eu fiz, pronto, agora nós temos a personificação de uma pessoa que está na prática, vivenciando a experiência de não ficar aumentando o volume muscular com glicogênio, e sim construindo a musculatura à base das miofibrilas, né? É, Da perfeito. É um quebra de paradigma, né, Leonardo? Porque assim, ainda tem muita barreira. Tem outro atleta também na região do Nordeste, mas mais na região norte para cima, ali no Pará, não sei se você conhece o Jean Amorim, só que ele já não é mais conheço. ativo, né? Ele já não compete mais. Ele trabalha É, ainda nessa linha carnívora, mas ele não compete mais, né? Então, assim, Leonardo, a galera ainda não acredita, né, cara? Porque eles acham que ainda acha que eu tô segurando o físico com o uso do hormônio, né? Tipo assim, sim, utilizo pouco ainda, sim, tô sim. bem baixo, mas esse um ano que eu estou na Carnívoro, Leonardo, eu não perdi massa muscular, estou ganhando. As avaliações físicas estão de prova, entendeu? E mesmo que eu usasse o recurso ergogênico, igual eu estava usando antes com os carboidratos, eu não tinha esse aumento de densidade, pouca gordura corporal, tipo, ganhos Sim, limpos. Eu vejo você treinando também, eu vejo que você também está ganhando limpo, né? Então, assim, que eu vejo que a dieta, não é uma dieta, né? É um estilo de vida carnívoro. sim. Você come até saciedade, Sim. entendeu? É. Eu tento empurrar mais um pouco de gordura, mas é muito saciante, né? Então, no momento, eu tenho um pouco de dificuldade de aumentar o peso, mas o volume muscular está vindo. Treino tranquilo, as mesmas cargas, até a mais. Eu não fazia terra, Leonardo, com 200 quilos há anos, mesmo com os carboidratos. E hoje eu faço em jejum,
Por isso que me chamou a atenção lá na sua página também, porque você treina em jejum, né? Já Sim, fez jejum prolongado, já treinou, né? Eu treinei uma vez em jejum de 48 horas, né? Foi minha experiência, foi muito boa, assim. Só que depois eu não consegui, né, tentar forçar um pouco mais por conta da baixa porção de gordura, né? Mas ainda quero experimentar um treino em jejum de 3 dias, assim. Quero saber da sua experiência, já fez, já? já fez. Eu já, assim, o máximo que eu cheguei de jejum foram 12 dias, treinando, Treinando. treinando. Assim, é claro que no final do período, assim, depois do sexto, sétimo dia, a gente já faz a manutenção do treino, né? A Já gente é não vai mais buscar, difícil, a né? gente não vai buscar performar dentro desse cenário. A gente vai buscar manter. Porque, assim, eu costumo dizer que tudo é uma sinalização, tá? Então, quando a gente parte com um treino em jejum, a gente só está sinalizando ao corpo para fazer a manutenção daquela massa. A gente não está querendo performar, a gente não está nesse momento, né? Porque são cenários diferentes. Com Mas, certeza. mas que bom que existe essa nova língua, né, que tá na nutrição, que está ganhando essa projeção. E eu fiquei feliz por dentro do cenário de fisiculturismo, que é um esporte que eu admiro, gosto muito. Já até iniciei uma vez uma preparação antes da pandemia e precisei parar. Olha, Mas é um sonho que eu tenho. Quando eu ia fazer 40 anos, eu falei assim, eu vou me dar de presente de aniversário nos 40 anos uma competição. Aí eu descobri que eu estava com um tumor no intestino. Aí eu tive que parar. Aí foi daí, desse tumor, que eu comecei a investigar, porque eu já tinha, assim, pelo menos uns 10 anos de alimentação limpa. Dentro do cenário limpo que eu falo salada, vegetais, né? Sem açúcar. Eu sem fazia processados, no caso, né? isso, eu fazia tudo isso aí. E aí surgiu esse tumor e eu fui investigar por que eu tinha desenvolvido isso, porque na família não tem nada de relação a isso. E cheguei a uma conclusão, tá? Eu cheguei a uma conclusão porque nessa época eu comia muita aveia, porque a aveia era bom, a aveia fazia bem, e eu comia assim, eu comprava caixas e caixas de aveia fechada, aquelas embalagens de 24 unidades, e comia aquela coisa assim, era rotineiramente, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Bom, o que é que eu tirei de aprendizado disso, né? A gente não deve forçar o nosso sistema digestivo a processar o que ele não foi feito para processar. Então, essa ideia de comer os vegetais, de ter uma dieta rica em saladas pela questão das fibras, foi esse excesso de fibra e, de uma certa forma, antecipou, ou então foi Potencializou, né? exatamente. Então, aí dali, só para fazer uma contextualização, eu fiquei 9 meses para conseguir operar por questões de plano de saúde e hospital. Então, esses 9 meses, eu fui a fundo na literatura, fora do que está no cenário, para entender como é que funciona a parte digestiva, o que é que faria bem, o que é que não faria bem, se o probiótico realmente funciona, se não funciona. Só E eu, graças a só um Deus, minutinho, assim, no caso, você teve esse tumor no intestino, no caso, então. no intestino grosso. Nossa, Precisei, interessante mesmo. é, precisei operar, teve que retirar uma parte, reconstruir uma outra parte também. Foi um momento bem delicado, mas graças a Deus já normalizou e hoje eu estou 100%. Mas nesse período de estudo, que é diferente a gente estudar para a gente e a gente estudar com um problema que a gente não sabe como é que vai resolver. Com Então certeza. eu comecei a buscar o entendimento como é que funcionaria, como é que funciona a fisiologia intestinal, e aí foi que eu cheguei na carnívora. Que na verdade eu não cheguei, eu reencontrei a carnívora. Porque lá pelo ano de 2012, mais ou menos, 2013, eu encontrei, eu li alguma coisa sobre a dieta carnívora, tentei fazer, mas sem aprofundamento. Consegui fazer durante alguns meses comendo ovo. Eu fazia uma ingestão de 30 ovos por dia. Separava 10, 10, 10. E eu consegui manter isso durante muito tempo. Só que ovo não é carne, né? Então, eu senti que o corpo ele não estava conseguindo o que eu Digerir, né? esperava. Assim, não estava conseguindo, até na questão mesmo nutricional, cria-se algumas Bater ali coisas. os nutrientes, né? É. Aí eu parei, eu larguei ela de mão, voltei para low carb, que eu já fazia, que era comum eu fazer. Então, quando eu voltei nesses estudos e encontrei a carnívora, aí eu encontrei a solução, mas eu não encontrei a minha solução. Eu encontrei a solução de todo mundo. Aí, assim,
será que todo mundo está apto para a dieta carnívora? Tá. Pode ser que nem todo mundo esteja preparado, porque tem pessoas que já estão preparadas e tem pessoas que têm que se preparar um pouco mais. Por que eu falo isso? Porque, a depender de como a pessoa come, ela desregula completamente o sistema, tanto digestivo quanto de absorção. E aí começa a ter uns problemas e ele diz que a carnívora não presta. É, Mas exatamente, é a preparação, né? é, todos nós fomos desenvolvidos para digerir carne e gordura. Isso aí eu já eu não tenho dúvida, e eu sei que a ciência também não tem, a medicina também não tem, só que é contramão para eles levantar a bandeira da proteína e da gordura, sendo que eles se beneficiam com a venda dos carboidratos, tá? Principalmente na venda dos grãos. Então, são caminhos opostos. Então, a gente levantar essa bandeira, a gente está indo no ponto monetário do grande sistema. Assim, né? Então, Com assim, certeza, Leonardo. Essa além, reflexão aí que você está falando da empresa, que agora vem na minha cabeça, eu sempre também, quando fazia as dietas tradicionais ali, que tinha grãos, né, eu consumia bastante aveia também, até mesmo que eu entrei na carnívora com problema digestivo também. Olha só, é bem comum isso aí, entendeu? é comum. Eu não conseguia, tipo, ter uma digestão, sentia muito refluxo, muita azia, entendeu? E aí agora eu tô na carne voando já, né? E a loja de suplementos, as lojas de suplementos de produtos naturais, mandou mensagem, ah, nunca mais você aparecer aqui na loja, não compra mais. E eu tive que ser sincero, né? Eu falei, ó, agora eu estou fazendo outra alimentação que não tem necessidade de utilizar mais grão, mas eu posso estar indicando para algumas pessoas. Então, quer dizer, ele ficou quieto, nem respondeu, deve ter ficado bravo, né? Sim, sim, Porque perdeu um consumia cliente, bastante, né? também trazia bastante clientes para ele, entendeu, Leonardo? Então, assim, a indústria vai ser difícil mesmo eles querer aceitar, porque é muito dinheiro envolvido, né? Tanto a suplementação, porque hoje eu não utilizo nada de suplementos, entendeu? Não sei se você utiliza ainda suplementos. De suplemento, eu utilizo assim, a gente pode considerar um suplemento o magnésio, né? O Isso, magnésio eu magnésio faço a eu reposição utilizo dele, ainda, magnésio né? sim. Eu- e assim, tem a creatina, que às vezes eu uso, às vezes eu não uso, porque assim, a creatina que eu estou vendo hoje, né, que não seria nem uma questão de suplementação para o físico, mas seria uma suplementação mais para a parte de cognição. Tem alguns estudos que já estão E relatando o potencial dele na questão de neurológica. Então, por essa linha, beleza. Agora, para a questão como eu fazia antes, né, antigamente a gente tomava whey protein, a creatina, pensando no corpo, no físico, né? Então, era aquele isso aí leque, né, cara? Aquele leque cheio de suplemento. Eu pensava, meu Deus, tudo isso, né, de suplementos que hoje eu enxergo, né, que tá tudo na carne, né, cara? Tudo ali, os nutrientes todos ali, entendeu? engraçado que assim, a biodisponibilidade das vitaminas e dos minerais, se a gente isso é muito simples, tá? De entender. Eu costumo dizer assim, você quer saber qual é a melhor forma da gente absorver um mineral ou então uma vitamina, ver como é que ele está disposto no leite materno. Da forma que ele está disposto no leite materno é a forma que nosso corpo tem melhor afinidade e melhor absorção. Tá? Perfeito, é isso mesmo. Voltou? Para mim deu um Voltou. corte aqui. É, dá uma Então, assim, travadinha às vezes, mas tá normal. Eu é, escutei que você falou referente aos nutrientes que estão no leite materno, com certeza estão na isso, carne, isso. são os perfeitos para consumo humano, né? Leonardo, fazer uma pergunta para você Diga, aqui, por em favor. relação ali que você criou esse método do jejum do caçador. Explica para a galera do meu Instagram que eles não conhecem ali como que funciona, como que Pronto, você iniciou e, né, fez essa estratégia aí. pronto. É porque assim, ó, o que é que acontece, né? É, ao longo do tempo, o ser humano ele foi se distanciando do que foi, ele foi programado para executar. Tá? Uma das coisas que me deu assim um start para eu observar mais a questão da natureza, como é que ela se comporta, foi num passeio que eu fiz. Eu fui conhecer o Museu Imperial, que era onde a família imperial morou. E aí, eu passeando lá nesse museu, conversando com uma pessoa de dentro lá, eu perguntei, como nutricionista, eu fiz, vem cá, e como é que a família se alimentava? Aí o rapaz explicou, ó, eles faziam um almoço às 7 horas, mais ou menos 8 horas da manhã, eles almoçavam, aquilo ali já me chocou, né? Como é que é assim? Como é que vai almoçar às 7 horas da manhã? E eles faziam o jantar às 15 horas. Aí eu dizia, pô, ele não toma café da manhã? Não, café da manhã não é uma coisa, não era comum a pessoa fazer.
E eu fiz, e por que eles jantavam às 15 horas? Aí o rapaz falou, porque não tinha luz elétrica, então 18 horas já estava escuro. Então eles aproveitavam a luz do dia para fazer o jantar e depois só no outro dia. Aí aquilo ali me deu um start. O ser humano se desconectou de muita coisa. Essa modernidade, a luz elétrica, ela meio que bagunçou como é que a gente foi programado para interagir com a natureza, né? Se está de noite, não tem por que a gente comer de noite. Enfim, eu fui fazendo esses pensamentos. E aí como a gente faz a dieta carnívora, quem está na frente, né, assim, dentro do questão do cenário selvagem, a gente tem que observar os grandes predadores. E aí, observando esse comportamento deles, bom, a gente tem um leão. Né? O leão, ele faz as refeições dele em grandes volumes quando acha uma caça. Ele faz um processo digestivo completo. Enquanto o leão está fazendo digestão, ele não caça, ele não vai, ele passa por esse processo digestivo. Quando ele zera o processo digestivo, é que ele vai começar a caçar. Então, ele só caça em jejum. Aí foi o primeiro alerta que eu tive. Ó, a caçada é um momento de tensão. É um momento onde a Adrenalina, né? Foco, adrenalina né? alta, até porque, assim, muitas vezes, a caça, ele está caçando um animal que pode matar ele. Então ele Então, a tem que estar preparado, né? adrenalina, Tem que estar ligado, né? exatamente. Aí foi bom. Então, o leão, ele utiliza do jejum como ferramenta para fazer a caça, para ter um hiperfoco, para ter uma explosão, para ter uma adrenalina mais forte. Beleza. Quando ele come, o que é que ele come? Ele não come a carne, ele vai primeiro nas vísceras. Porque se ele precisar fugir e abandonar a caça, ele já pelo menos consumiu a alta densidade nutricional. Então, mais um ponto. Ele come as vísceras primeiro, depois é que ele vai partir para a carcaça, como a gente chama, né? E o terceiro, depois que ele faz isso, ele para, ele descansa, faz o processo digestivo. Então, se a gente for observar, né, o leão é um direcional que a gente tem de, de exemplo. Aí pode me perguntar assim, sim, mas a gente não é leão. Beleza, a gente não é leão. Mas o nosso sistema digestivo é muito próximo do leão. Né? A gente tem três degraus de digestibilidade no reino animal. A gente tem o abutre, que é o urubu, que é onde tem o pH mais ácido no estômago, porque ele se alimenta de carne podre, então ele precisa ter um cenário bem ácido e com bastante antibacteriano, né, para conseguir não pegar infecção. Depois a gente tem um leão, que tem um ambiente um pouco menos ácido do que o urubu, porque ele come carne crua, precisa ter um ambiente também que dissolva melhor a carne, e ele também come ossos, né, lá no seu alimentar. E depois vem nós, seres humanos. Então, nosso ambiente digestivo ele é muito próximo desses caçadores. E nesse entendimento, né, sobre o exercício físico, sobre o jejum, sobre a carne, sobre a quantidade de carne, o leão não fica pesando a comida, o leão ele vai comer até a saciedade dele. Quando ele se dá por satisfeito, ele para de comer. Então, observando, deixa eu ver se acho que parou aqui. Tá escutando? Estou escutando. Observando Perfeito. esse cenário, me veio o entendimento. Nós, seres humanos, nós somos o topo da pirâmide alimentar. Então, o leão está abaixo da gente. O ser humano, ele é o, o ápice da pirâmide, né? O topo da pirâmide. Então, por que é que a gente mudou essa composição? Aí a gente vai fazendo os estudos antropológicos, né? Então, assim, o que se sabe hoje na ciência é que a gente sempre comeu carne como prioridade, mas no Egito Antigo houve uma modificação e aí começaram a introduzir o processamento dos grãos, e o cultivo e a estocagem e a manipulação de grãos para conseguir alimentar a parte escrava. Mas a elite do Egito Antigo ainda consumia o que a gente hoje consumiria de carne. Né? Então, houve uma modificação. E houve uma modificação precisa, né? Sabendo o que estava fazendo. Então, você não tem por que alimentar os escravos com o ouro da alimentação. Você alimenta com
coisa mais barata, é uma coisa que você consegue dar volume alimentar. E isso vem acontecendo até hoje. Tá? Se a gente for observar, outro dia me perguntaram assim, mas na dieta carnívora a gente não tem a quantidade de vitamina C. Isso é uma coisa bem Essa é recorrente a que pergunta perguntam, que né? eles mais fazem, né? E aí, assim, mas a ciência sabe também que quando a gente não consome, certo? Porque, assim, os vegetais, eles têm alguns nutrientes, mas também as pessoas, a ciência não fica levantando a bandeira dos antinutrientes que os vegetais possuem, né? Então, o nosso consumo de vitamina C, ele deve ser o que eles preconizam, levando em consideração o que a gente come. Quando a gente come quando a gente faz uma dieta carnívora, se a gente se alimentar com fígado, a gente até extrapola a quantidade de vitamina C que a gente precisa durante o dia. Se a pessoa não consumir fígado, que isso acontece também, só pelo fato dela não consumir os vegetais, ela precisa de menos vitamina C. Fora que a gente tem outros antinutrientes, ou, perdão, outros. É, Oxalatos, né? Que não atrapalha a absorção da vitamina C também, né? Se for sim, analisar. sim, isso tem que ser levado em conta, mas a gente também tem outros antioxidantes dentro desse cenário, né? Tem glutationa, tem coisa assim que a gente não precisaria estar diversificando essa dieta. Mas é assim, tem, tem muitos anos que a indústria vem doutrinando as pessoas, né? A mídia vem falando, vem trazendo coisas, e para a gente conseguir aos poucos e quebrando esses paradigmas, é, é devagarzinho mesmo. Não tem, não Por tem, conta que as não tem muito pessoas, o que né, imagine, fazer, né? às vezes, né, Leonardo, as pessoas estão, por exemplo, se a pessoa tem 30 anos, ela tem 30 anos de consumo de carboidratos refinados, então é todo um trabalho, né, intestinal, de limpeza, né? Então, quer dizer, tem muitas pessoas que começam a carnívora, que eu percebo ali, pessoas começam até a cetogênica, aí a segunda semana ali a pessoa já tem algum distúrbio pro doce, e é um cenário que tem gatilhos, né? Eu vejo que às vezes a pessoa tem até força de vontade, o problema é os gatilhos que ela tem no seu ambiente, que você falou, esse é um dos erros que eu vejo. A galera, de vez de dormir cedo e jantar cedo, a galera, depois das 10 quer ficar na televisão. E aí vai vir gatilhos de fome, né, cara? Cortisol baixo, né? Estresse do dia a dia, que é um relaxamento, que é um conforto. Então, o que você falou é bem explicado. Imagina, as pessoas antigamente, elas não tinham, que nem agora, estamos aqui 7:30 da noite falando no celular. As pessoas não Sim, faziam isso. sim, As isso pessoas não já tinham se existia. alimentado antes, porque sabe que se comesse depois, talvez não conseguir, né, caçar ou também não ter ambiente iluminado para se alimentar, né? Sim, sim. Porque, assim, a nossa fisiologia mudou muito pouco. A gente ainda é como assim, nossas características fisiológicas, elas não evoluíram como a tecnologia evoluiu, né? A gente ainda é o mesmo homem de 200, de 300 anos, isso metabolicamente, né? A gente não muda muita coisa. Você falou uma coisa interessante, Thiago, que você falou assim que a pessoa tem 30 anos, né? Tem esse tempo todo. Essa relação, cara, que a gente tem com essa via, que a gente chama de via glicolítica, né, que é dependente da glicose, ela é uma coisa interessante, porque quando a gente nasce, isso é uma coisa que eu falei uma vez para um grupo de mentoria, quando a gente nasce dentro de um caos, tá? O nascimento é um negócio muito, Estressor, muito traumático, né? estressor, porque você está dentro de um ambiente confortável, um ambiente que você não tem um ruído, né, tem um filtro do líquido amniótico, você não tem aquela projeção de luminosidade no olho, porque você está dentro por várias camadas de pele. Quando o bebê nasce, ele já nasce, ele tem um choque térmico, porque onde ele está é muito mais frio, né, onde ele está no quentinho e vai se expor numa sala de hospital, por exemplo, que é 17 graus. Então tem um choque térmico físico, tem a questão da luminosidade, tem a questão do ruído, que ele tinha um anteparo e ele não tem mais. Tem a respiração, que ele nunca tinha dilatado o diafragma, então ele tem aquela expansão do diafragma. Tem um toque que pega no bebê e puxa. Então, assim, é um arcabouço de coisas diferentes que ele tem que processar naquele um segundo que ele botou, que ele veio ao mundo. Muito estresse. Aí, de repente, pegam essa criança, ou colocam no peito da mãe, ou colocam na mamadeira. Tem essas duas formas. E aí vem o alimento, quentinho, morno. Então, assim, o alimento, ele é o primeiro contato de conforto que a gente tem na vida. É o primeiro.
Então, isso fica enraizado, eu chamo de sinapse alimentar. Isso fica bem no início da nossa jornada aqui nesse mundo. Então, é uma coisa muito séria. É uma coisa que, assim, a nossa relação com o alimento é uma coisa que não é simples de a gente conseguir mudar. E uma coisa Desde a interessante é infância, assim, né? Já é moldado, né? desde o início, né? Depois, assim, o leite materno, por exemplo, o leite materno, ele tem, a gente, primeiro contato, a gente tem um colostro, né? Aí as pessoas acham que o colostro tem mais gordura. E aí, só que na verdade o colostro tem menos gordura e mais proteína. A quantidade de carboidrato é a mesma. E aí logo em seguida, depois do colostro, o leite modifica, que a gente chama de leite maduro, e aí aumenta-se a dose de gordura e diminui a dose proteica. Só para a gente ter uma ideia, o leite materno é 55% gordura, 40%, 45% carboidrato, a lactose, e o restante, 5% mais ou menos, é proteína. Bom, o que acontece? O bebê mama aquilo ali, enquanto ele está mamando, ele está recebendo mais gordura, ou seja, a via da lipólise dele está ativada, ele recebe a lactase, então a via da glicose está ativada, e a via da proteína também. O que acontece? A mãe tira o bebê do peito e a primeira coisa que ela oferta é papinha, maçãzinha, frutinha. Frutinha não tem gordura, maçãzinha não tem gordura, bananinha amassada não tem gordura. Aí o que a gente acontece? A gente começa a fortalecer a via glicolítica. O corpo ele fica viciado, o corpo ele fica dependente desse carboidrato vindo da alimentação. Dificilmente uma mãe vai dar gordura para o filho. Isso é quase nulo. A gente que está da área de nutrição, que a gente faz acompanhamento de materno infantil, a gente vê que assim, é muito difícil, mas é uma coisa assim, acho que é 1% e olha lá, se 1% seria muito. Então, é natural a gente fortalecer a via glicolítica. Então, isso vem ao longo do tempo. Pam, 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 pam. Então, quando a gente chega na maturidade, adulto, e a gente vai fazer uma experiência de cortar essa glicose, isso é uma coisa que não é fácil, tá? Então, assim, o que eu vejo hoje, os pacientes que chegam para mim querendo fazer estratégia carnívora, eles ainda não entenderam que leva um tempo para fazer a adaptação. Né? É Eu fisiológico, atendi, né? Não é questão nem de sim, foco, é uma questão fisiológica. O corpo pede, exatamente. né? Igual quando eu estava no começo também da carnívora ali, eu sentia a mesma abstinência como se fosse do cigarro, a fissura de querer Sim, sim. algum carboidrato, porque. E outra coisa, é tão forte essa fissura que te leva a mecanismo do seu cérebro de você ir até o encontro do lugar onde você sabe que consegue comer. É incrível. É. Então eu pegava, já dormia mais cedo, tentava não deixar perto de mim frutas, assim, né? Para tentar despistar ali o gatilho. Era sofrido no É. começo. O melhor cenário é se não tiver, não comer. Porque se tiver no início, porque assim, eu costumo dizer para os meus pacientes que tudo é uma construção. Da mesma forma que a gente não chega no primeiro dia da academia, bota 100 quilos no agachamento e faz, ninguém faz isso. A pessoa vai fazer agachamento com o peso do corpo, depois ela vai botar a barra nas costas puras, né? Ela vai construindo, vai fortalecendo a musculatura. Quando a gente tira o carboidrato, é a mesma coisa. A gente vai construindo, a gente vai se fortalecendo. Agora, tem uma questão interessante você falar isso, porque assim, a gente tem a estratégia low carb, que é a baixa de carboidrato, só que o que é que eu vim percebendo, assim, qual foi para mim, né? Qual foi o grande diferencial da carnívora? Porque, como você falou em abstinência, o que a gente percebe no cenário clínico é que algumas pessoas têm que tratar o consumo de carboidrato como assim, um alcoólico trata a Anônimo, questão né? do álcool. É o mesmo mecanismo do vício É. da droga. Infelizmente é a realidade, entendeu? Um amigo meu diz assim, ninguém para de fumar fumando. Você não, se você não para, você tem que parar mesmo, né? Então, assim, o que é que eu aconselho? Mentalizar pequenas pausas. É o melhor cenário. Uma paciente minha, ela saiu de férias, aí ela mandou uma mensagem a mim, poxa, Nutri, escorreguei aqui, joguei a dieta fora, não sei o que, tô arrasada, e fica dentro daquele cenário de culpa, né? Isso é normal acontecer. Você tem que buscar um, estipular uma pequena meta, né? Vou ficar X dias assim e tentar estipular um prêmio para você
E aí eu dei a ela eu gosto de dar, eu gosto de vivenciar o que eu faço, né? Assim, eu falo o que eu faço, tá? Aí eu falei para ela o seguinte, olha, eu tive um abril, meu abril foi na questão alimentar, foi muito confuso, muito difícil, porque eu tenho dois filhos, os dois filhos fazem aniversário em abril, então são duas festas de aniversário infantil, e aí você não tem como você não participar, enfim, então é um mês que eu tiro para fazer algumas é, Social, exceções, né? tá? E aí, mas teve algumas exceções. E aí, meu corpo, como assim? Eu tenho uma questão de aumento de peso, que me lembro de falar esse assunto, que eu acho interessante para as pessoas entenderem isso. Meu peso aumenta muito rápido, eu tenho uma facilidade para ganhar peso por essa história de obesidade. Então, meu peso subiu assim, um absurdo. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, fiquei um pouco sentido, mas eu sabia que em maio eu voltaria ao mecanismo de dieta e tudo bem. E aí foi isso que eu fiz. Quando terminou os aniversários, eu fiz, bom, eu vou ficar agora, eu vou puxar uma dieta carnívora estrita, só carne, até o dia 25 de junho, que é agora. Tive um dia eu saí da dieta, eu fui no dia dos namorados, né? Eu saí com minha esposa, mas desde o dia 17 de maio até 25 de junho, é só carne. Só teve uma refeição que eu comi um carboidratozinho, que mesmo assim não dá nem para contar pela quantidade que foi. Então, eu me dei esse treino. Por quê? Porque no dia 25 de junho, no dia 25 de junho a gente vai fazer uma viagem. Aí nessa viagem eu não vou dizer assim que eu vou chutar o balde, mas eu vou ficar mais flexível. E isso, Thiago, vem me fortalecendo, porque assim, todas as vezes que por algum motivo passou na minha cabeça com a vontade de comer algo diferente, dentro de mim, dizer assim, não, eu não vou comer porque está programado para o dia 25 a gente viajar e eu não vou quebrar esse meu contrato comigo mesmo. E aí eu falei para ela, ó, se você se você botar na cabeça que você vai ficar 90 dias, é muito. Então faz pequenas marcas, né? Pequenas metas, e aí você vai construindo isso até o ponto de quando você puder comer, você não querer. Não sei se já aconteceu isso com você. Sim, Você com certeza. Que nem eu falo em começou. relação à preparação, né, Leonardo? Você pode entender assim que esse mecanismo seu de contrato é a mesma coisa quando tem a preparação para um campeonato. Eu não posso quebrar a regra ali daquela alimentação até o dia da competição. Então é como se fosse uma competição mesmo, Uma né? E é bom você ter competição, é. isso como objetivo, porque as pessoas é assim, é muito social, né? Aí vai fazer desfeita, mas se você tem esse contrato com você mesmo, eu acho que a única maneira de ser fiel à alimentação e dar mais certo, porque a maioria das pessoas elas começam o protocolo e acabam, eu tive que sair da dieta porque teve aniversário, mas o objetivo é seu, não é das pessoas, entendeu? Sim, Então sim. tem essa questão, entendeu? Né? Que nem você sabe que seu peso vai aumentar, mas você sabe que o caminho, como voltar pelo caminho novamente, entendeu? Agora, muitas pessoas não sabem voltar pelo caminho novamente. Porque aquele negócio de comer um pedacinho É. é difícil, eu falo por Aí, mim mesmo. Ninguém consegue ficar só com um pedacinho. Tem pessoas que falam, eu como um pedacinho e fico satisfeita, mas eu tenho certeza que dentro, internamente, fisiologicamente, tá gritando ali de vontade de comer mais, né? É um mecanismo fisiológico, aumenta a insulina, aumenta ali o hormônio da fome, né? Com uma coisa diferente, por exemplo, tá muito tempo sem comer um doce. Você vai causar um estresse, né, metabólico ali, aquele sim, nível de sim. prazer é muito grande. Eu falo por mim, quando eu saí do campeonato, Leonardo, eu ficava ali 10 dias restrito, 15 dias. Quando eu saía, cara, eu queria comer tudo que vem pela frente. E no outro dia Sim, era sim. assim, ó. Era o efeito rebote o tempo todo, entendeu? Então, que nem você Pô, falou, engraçado você. Não, concluindo pode. só o que você falou, isso que a gente tem mostrado para as pessoas aqui no Instagram, que as pessoas, quando entram numa estratégia, elas têm que ter um tempo, né, de adaptação e um contrato consigo mesmo. Ó, tem um aniversário tal dia, então eu vou tal dia, eu vou fazer certinho. E lá também eu vou tentar quebrar sessões com menos. Porque não adianta também quebrar e quebrar com, né, com rodízio Sim, de 12. sim, sim, sim. Isso aí, assim, às vezes, quando chega o momento da gente quebrar, a gente está tão bem com a gente mesmo. E o paladar já mudou, a percepção dos alimentos já mudou, que a pessoa fica até com receio, assim, até com pena. Poxa, eu estou todo limpinho, entre aspas, né? E vou quebrar aqui agora.
Tem uma paciente minha que ela precisou ir no aniversário e fez uma saída da dieta, e aí ela teve um dump durante o aniversário. Ela comeu uns doces, uns brigadeiros, e ela começou a se sentir mal, dor de cabeça, e ela disse, ó, no outro dia, parecia que ela tinha bebido assim, uma bebida alcoólica bem forte e acordou de ressaca, pelo açúcar. Isso já é bom, porque assim a pessoa já vai entendendo mais ou menos o como, porque o nosso corpo ele acostuma, né? Então, às vezes, quando a gente parte com uma dieta mais restritiva, carnívora, é que a gente começa a entender como é que o nosso corpo reage aos efeitos danosos desse tanto de carboidrato que comumente a gente consome, né? É Na que alimentação automaticamente, né, padrão. a gente fica mais limpo, né? Então, quando a gente consome algo fora, eu sou sensível a tudo, cara. Imagine, um dia eu comprei um queijo que ele não estava tão curado, estava mais estilo cru assim, mais ricota, e o meu intestino já travou tudo, cara. Fiquei ali Já, um dia todo ali, né, com aquela fermentação, né, do leite. Então, aí já sei que esse tipo de queijo eu não posso comer mais, entendeu? Então, isso. aí o sinal bom que eu percebi, pelo menos eu tô limpo, né? Eu sei que meu corpo já tá Sim, acostumado só com as carnes e a gordura de origem animal, entendeu? Então, assim, é que nem você falou, a pessoa às vezes tá lá, quebra, né, fica ali com aquele gatilho, e aí se sente mal, já não faz de novo isso. Tenho certeza que sua paciente não fez de novo isso, né? a gente fica assim, se tudo que fosse ruim da alimentação, a gente tivesse uma reação alérgica, seria ótimo, porque a gente ia comer uma vez e ia tirar o pé, né? Quando a gente come e não faz mal no momento, mas faz mal depois, aí o ser humano se atrapalha. Mas quando a gente limpa nosso corpo, a gente fica mais sensível e a gente começa a entender o que é que faz mal para a nossa saúde. Independente, porque assim, a gente hoje, né, eu não sei quantos anos você tem, mas assim, o momento certo de cuidar da saúde é enquanto a gente tem saúde. A Com gente vai cuidar da certeza. saúde. Depois é Não muito tem mais esse complicado, pensamento, ah, eu vou aproveitar a vida. Tem que aproveitar com saúde, né? com certeza. Uma E é coisa que isso que você eu me falo pro perguntou, pessoal. Léo, uma coisa que você me perguntou em relação ao jejum do caçador, né? Porque assim, Isso mesmo. muitas pessoas me questionavam assim, ah, mas o jejum não vai perder massa magra? O jejum, como é que é isso, né? Porque as pessoas fazem um jejum e aí vê o peso baixando e vê a diminuição do físico, né? E aí eu fui para a parte antropológica entender como é que funcionaria. Se a gente for ver um leão, né? Um leão selvagem, não esses leões de zoológico, né? Mas o leão dentro de um cenário. Eu tenho até uma amiga que está fazendo um safari. Ela foi conhecer a Tanzânia e eu ainda pedi para ela, filma os leões aí e me manda para eu ver esses leões, como é que é de verdade. Mas, cara, leão é uma máquina de. É um animal bonito de se ver, né? É músculo, não tem gordura, não tem nada. É tudo no lugar. E aí é o seguinte: como é que ele preserva a massa magra dele? Porque às vezes o leão ele passa muito sufoco, Passar porque nem toda dias, né, caçada dá caçando ali certo, para tentar achar alimento, exato. né? Nem toda caçada dá certo. E ainda tem uma coisa que é muito deletéria lá, que é a escassez de água. Às vezes também não acha essa água suficiente para estar, né? Então é uma situação muito crítica. Então como é que a gente fazendo jejum, a gente não perde massa magra? Eu fui estudar, fui atrás de mecanismos fisiológicos, de como é que funciona isso. E aí a gente descobre que o corpo é fantástico, né? Porque no momento que a gente entra em jejum, né, assim, uma coisa interessante, o jejum ele só acontece depois de 12 horas. Então, muitas vezes a pessoa faz jejum intermitente. Aí eu faço um jejum intermitente de 16 horas. Na verdade mesmo, só são 4 que a pessoa está fazendo jejum. Então, 4 horas a gente nem considera, né? 4 horas de Que é jejum. o ponto Mas zero do jejum, né? Após é, 4 horas que começa a digestão realmente. exato. A gente tem um time, né? Assim, na literatura ele vai de 8 a 12. Eu, quando eu faço meus cálculos, eu sempre puxo para 12. A partir de 12 horas, eu já me considero que já está começando o fazer o Começando o jejum. jejum. Aí tem um processo de autofagia, que é uma correção celular, que eu fui atrás disso para entender os mecanismos de correção das células danificadas do meu intestino, que o objetivo que me levou ao jejum para prevenir que esse tumor não volte e que se, não tenha nenhuma recorrência, porque a gente sabe que muitas pessoas que têm tumor
não cuida da saúde e de repente ele volta e volta numa conformação ruim. Então, tem esse processo de autofagia, depois tem um processo de regeneração celular, e aí a gente já vai fazer modificações a nível de DNA, de RNA, de formação mesmo celular, que é o auge, assim, nosso corpo ele é brilhante para fazer isso. Deus fez perfeito, porque nosso corpo ele tem todas as ferramentas para se corrigir. A gente aqui perdeu o time de fazer isso por uma questão alimentar, porque o corpo ele só faz autofagia dentro de um cenário onde o aparelho digestivo esteja invernando. Se ele estiver processando, não E ele vai ocorrer precisa, a né, autofagia, do vai processamento de ocorrer. tudo, né? Sim, sim. E hoje Então, eu vejo na prática, assim, né, interrompendo o seu raciocínio do jejum, que, claro, eu acho que você utilizou aí quando você estava doente ali, né? O jejum acho que ajudou bastante você nessa parte intestinal, né? Quando estava com aquele problema, né? sim, sim, assim, é a ferramenta que a gente tem, tá? Isso é uma coisa interessante, que assim, muitas vezes a criança fica doentinha e aí ela perde o apetite. E aí a gente não entende, a gente fica com medo, né? Assim, os pais ficam com medo e quer fazer com que a criança coma. Mas essa perda do apetite já é um mecanismo do próprio corpo tentando baixar o processamento digestivo para pegar essa energia e potencializar o sistema imunológico. Então, quando a pessoa está doente, fica comendo, 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 às vezes não é o mecanismo primário do corpo, né? Então, quando a gente faz o jejum, o nosso corpo ele tem uma capacidade que ele aumenta nossos níveis de GH. O GH, o hormônio do crescimento, às vezes atletas utilizam, mas esse nosso mecanismo de produzir 5 vezes mais é uma sinalização que o corpo faz. Então, o que é que eu atribuí a esse jejum do caçador? E por que é jejum e por que do caçador? Porque eu já fiz jejum, só jejum, de não treinar. No início é aquela coisa assim, né? O que me levou a fazer jejum, Thiago, foi o seguinte: eu precisei fazer alguns exames no intestino e vários deles eu precisava ficar fazendo jejum. Então, teve um que eu fiquei 36 horas sem comer. Parecia que eu ia morrer. Mas Não era foi assim, acostumado, né? não, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Eu mesmo, eu fiquei fraco, fiquei andando pela casa, assim, me segurando na parede, fiquei tonto, uma coisa assim absurda. Mas aí, beleza, né? Passei por isso, fiz os exames, e aí depois, né, que a gente vai estudando, a gente vai entendendo que a gente precisa se preparar para fazer um jejum, a gente precisa dar cargas nutricionais, né? A gente precisa fazer um protocolo. Eu digo que o jejum, o mais importante é o antes e o depois. Antes, para a gente se preparar, para a gente não expor o nosso corpo a. Porque o nosso corpo é muito inteligente, tá? Então, se ele está com um déficit nutricional e a gente faz um jejum, ele entende Atrapalha que mais, né? exatamente. Ele tem ele vai fazer jejum, ele vai conseguir passar por essa fase, mas ele vai Mas ter outras sofrido, vias que né? ele vai fazer outras coisas do que a gente está esperando. Então, quando a gente nutre o corpo, faz o jejum e depois quebra esse jejum de uma forma inteligente, aí o cenário todo é perfeitinho. Porque tem pessoas também que eu já recebi na clínica, que a pessoa vai, faz o jejum, e quando sai do jejum, fica com medo de comer carne, fica com medo de comer gordura, aí come fruta. Não, meu filho, eu comi uma fruta, uma banana, uma manga, e aí, meu amigo, aí fica difícil, porque a compulsão vem e a pessoa É forte. entra porque a glicose, quando ela bate, o corpo puxa, né? Imagina só, depois de alguns dias de jejum longo, puxa a glicose, a pessoa, aí ela entra na via do carboidrato para sair do trabalho. Então, quando a questão do jejum do caçador é a gente fazer o jejum, durante o jejum, a gente manter a sinalização muscular, para não aproveitar esse aumento de GH que nosso corpo produz naturalmente. A gente sinalizar que a gente precisa manter aquela massa magra, e a gente sabe que GH ele tem vários benefícios dentro do cenário do corpo, né? Tanto na parte de cabelo, de unha, de pele, mas na parte de sinalização muscular, para aumento também de IGF-1, a gente sabe que o caminho dele é bem conhecido. Então, dentro desse cenário, a gente consegue manter um ambiente anabólico. Aí vai dizer assim, mas como é que a gente mantém um ambiente anabólico se a gente não está consumindo proteína, se a gente não tem a mTOR trabalhando?
mas a gente tem autofagia fazendo. Então, a autofagia, que ela vai quebrando essas células que estão danificadas e reabsorvendo esses nutrientes, que são aminoácidos, dentro desse cenário, ela consegue manter algum nível de síntese proteica. Qual é Altos níveis, o o resultado nível de GH, né? O nível de GH e GF1 ele é aumentado, né? No jejum mais prolongado, né? do jejum? Para preservar essa massa magra, entendeu? Eu percebi quando eu fiz o jejum de 48 horas treinando, eu falei, não, vou treinar. Eu treinei costas com a mesma carga ali, no remada cavalinho, pesado. E eu senti, assim, que a recuperação até foi melhor, cara, assim, depois, entendeu? E isso é uma coisa que o Medeiros, que o atleta, né, ultramaratonista, o cara é uma máquina. Uma das coisas que ele já explicitou assim é que a recuperação dos treinos dele é algo que ele nem acredita. Assim, é muito, muito melhor do que quando a pessoa faz a ingestão dos carboidratos. Fisiologicamente, a gente sabe que quanto mais carboidrato a gente tem no nosso corpo, mais um índice de inflamação a gente tem. Isso é uma coisa interessante de falar, Thiago, porque é o seguinte, isso é um entendimento meu, tá? Nosso corpo, ele produz a nossa glicose. Nosso corpo, ele não, assim, dizer que o ser humano precisa de carboidrato, não, isso é antifisiológico. Nosso corpo, ele produz a glicose que a gente precisa. Porque o nosso corpo, ele precisa de glicose, mas a gente produz. Produz no fígado e nos rins. Bom, ele produz essa glicose através, olha como é que a máquina é fantástica. Ele produz isso através da quebra da gordura, que a quebra da gordura ela quebra o triglicerol, então ela pega esse glicerol, vai para o fígado, e o fígado faz isso, transforma em glicose. Por isso que muitas vezes em jejum a gente mede a glicose e a glicose está estável, às vezes até alta. A gente Sim. consegue fazer a conversão de glicose através de aminoácidos que a gente tem disponível, alanina, glutamina, por exemplo, a gente faz essa conversão. E aí tem essa sacada que eu acho que é muito interessante. Quando a gente se exercita, o nosso corpo ele produz lactato, que é o substrato do ciclo de Krebs, né, que a gente forma aquela via energética. E o corpo ele consegue pegar esse lactato, assim, é o lixo do exercício físico, que é aquilo que teoricamente não teria utilização, e nesse lactato o corpo ele consegue pegar isso e metabolizar e criar glicose. Então é como se a gente reutilizasse, é como se a gente fizesse essa reciclagem do que a gente usa. Então o corpo a máquina é perfeita. Aí o entendimento meu, tá? Essa ideia que a gente tem de comer carboidrato, esse carboidrato vir da alimentação, se transformar em glicose, ficar na corrente sanguínea, e aí a insulina sobe para que isso seja jogado na célula para queimar e nos fornecer energia, eu vejo que isso não é um movimento primário. Isso é uma rota é como se fosse uma rota de emergência que o corpo tem. Por quê? Nosso corpo ele tem uma quantidade certa de glicose na corrente sanguínea. Quando a gente come carboidrato, a gente eleva essa glicose. Essa glicose, esse número não foi feito para aumentar. Então, toda vez que a gente come carboidrato e isso aumenta, o corpo dá um jeito de tirar isso da corrente sanguínea. E aí ele faz o quê? Insulina sobe, queima isso na célula e volta para os níveis. Porque se a gente for mensurar mesmo, fizer aquelas medidas, no jejum, por exemplo, quando a gente está em jejum, nossa glicemia ela é estável. Ela é estável. Só vai aumentar a glicemia se a gente fizer um exercício físico, que aí ela vai subir. Vou dar um exemplo. Se a nossa glicemia está em 90 e a gente fizer um exercício físico e medir na alta intensidade do exercício físico, ela vai para 110. Terminou, Sozinha, só mesmo o fígado lá quebrando glicogênio para transformar em glicose, né? exatamente. Então você Terminou vê de a sair do. engenharia do nosso corpo não precisa nem de alimentar, né? Antes do treino, Não, como não muitas precisa. pessoas falam, meu, você vai treinar sem comer, Vai eu dar todos os dias, hipoglicemia. eu tô treinando em jejum como você também. E não consigo treinar mais se for alimentado, Leonardo. É quase. Posso treinar, mas eu percebo que a performance é diferente, porque aí parece que não dá a mesma resistência ali, entendeu? Eu também não. Treinar alimentado para mim é uma coisa que não. Só se for assim, eu tomo um café da manhã e treinar no final da tarde.
aí tá, ok, né? Que eu gosto de fazer isso. Você acha Mas assim, fora Leonardo, disso, que a estratégia carnívora, as pessoas que estão na live, você acha que ela é uma estratégia, um estilo de alimentar mais benéfico que o low carb? Porque eu percebo que a galera da low carb, elas não consegue se manter fiel, porque sempre dando aquela dosezinha para insulina, fazendo a insulina estimular, e estão sempre querendo comer fora. Agora, quando a pessoa está numa dieta cetogênica e carnívora, que tem nada de carboidrato, parece que a pessoa consegue ficar mais tempo fiel na alimentação. E eu sou assim, né? Por isso que eu não saio da carnívora. uma coisa interessante é a seguinte, é porque tudo vai também do paladar da pessoa, tá? E assim, aí muitas vezes, isso aí é uma coisa que chega muito para mim, paciente assim. Não, eu faço low carb, mas uso adoçante. Aí, quando a pessoa usa adoçante, o adoçante é um disruptor de paladar. Porque a capacidade que o adoçante tem de adoçar é pelo menos 400 vezes mais, que é o adoçante mais fraco que tem, é 400 vezes mais potente em adoçamento, né, em sabor, do que o açúcar. Então, na minha concepção, ficar flertando com esse ambiente é uma coisa que ou a pessoa tem que ter muito controle, porque eu conheço pessoas que têm, ou a pessoa assim vai ficar num cenário assim de tipo roleta russa, né? Lá uma hora Cenário de tortura, olho, porque eu mesmo não tomo adoçante há mais de 2 anos, entendeu? Então, quando eu é, utilizava os suplementos, que no Whey Protein já tem adoçantes, né, se for ver, só um wheyzinho que eu tomava sem adoçante já era suficiente para mim gerar aquela compulsão, não por doce, mas por comida o dia inteiro. Ficar sim, com, sim, né, com fome constante. Depois que eu tirei, que nem o café sem adoçante, sem açúcar, entendeu? Não tomo nem refrigerante zero, cara. O pessoal acha que eu sou até louco, mas tomo uma Coca Zero? Não, não tomo, porque não, se eu vou tomar a Coca Zero, eu vou sentir fome depois, porque ali é uma bomba química que tem ali, né? Não tem calorias, mas tem o quê? O gatilho para você consumir calorias, entendeu? ó, se a gente for observar, isso é interessante você falar, se a gente for observar, é antinatural existir algo de alimento que não seja água, que tenha sabor e não tenha caloria. Na natureza não tem isso. Tudo que tem sabor tem que ter caloria. Então, a gente querer enganar o nosso corpo é uma coisa assim, é perigosa, né? Porque você toma uma coisa, zero caloria, mas tem sabor, né? Então, isso aí, assim, agora, uma coisa que eu acho interessante em relação a low carb, é quando a pessoa, porque a maioria das pessoas, uma boa parte delas, chegam na carnívora com a ideia de perder peso. E é uma excelente estratégia. Eu digo que se a pessoa conseguir juntar carnívora com jejum, não tem para onde correr. O peso vai descer, a saúde vai voltar. Assim, é batata. Não tem, batata é ruim falar, né? Porque não é batata. Batata é carboidrato, não pode falar. Brincadeira. Mas assim, é quase certo de que vai dar certo, né? Juntar essas duas estratégias. Mas, Leonardo, uma pergunta assim que está sempre ocorrendo na minha página do Instagram, até sim, mesmo alguns alunos meus que fazem estratégia comigo carnívora junto com o treinamento que eu passo, é relacionado ao colesterol, galera. A galera tem um medo, porque, claro, né, o colesterol ele foi, né, deu- dramatizado durante décadas aí como algo muito maléfico. E realmente na dieta carnívora ele aumenta um pouquinho mesmo, não tem o que fazer, sim. gordura saturada, né? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, eles criaram, antes de tudo, eles criaram um cenário ideal, porque eles demonizaram o colesterol, né, por uma questão totalmente, é, assim, ardilosa, sabe? Eles sabiam que estavam fazendo uma coisa assim que não era certo, e aí fizeram criaram esse mito. Por quê? Porque é uma coisa que a gente consegue medir dentro da corrente sanguínea e é uma coisa que a gente consegue baixar com manipulação de medicação. Então, hoje, as pessoas acham que assim, um colesterol de 300, de 400 é alto, é altíssimo. Se a gente descer um pouco mais as diretrizes, né, no início dos anos 80, era normal um colesterol de 350. Bom, o que a gente tem para dizer? Se a gente fizer um estudo observacional, mais de 90% das pessoas que têm problemas cardíacos têm um colesterol dentro dos limites estipulados pela ciência. Isso não quer dizer, então, que uma pessoa com colesterol equilibrado não possa ter problemas cardíacos. Bom, mas o que eles não falam é o seguinte: o que mais nos preocupa em relação à saúde é os níveis de triglicerídeos, porque aí sim
essa gordura circulante no nosso sangue é que não pode estar elevado. Aí a gente faz o quê? A pessoa que está sedentária, com os níveis de triglicerídeos altos, ainda está com colesterol alto, por uma questão dietética, de uma intervenção dietética de carboidrato, de óleo de soja, aí a gente pode até dizer assim, ó, tá, ok. Mas uma pessoa que pratica atividade física, que faz uma alimentação limpa, que não come industrializados e que aumenta a ingestão de carne vermelha e de gordura saturada, o colesterol subir, é normal. Quer dizer, na verdade, ele não vai subir, ele vai voltar aos níveis que ele deveria estar. A preocupação Quando eu... maior é com os triglicerídeos, né? Triglicerídeos é Exato. a via direta do metabolismo. Então, se a pessoa está com problema metabólico, ela vai estar com triglicerídeos, né? Dizendo ali que está sendo alta, entendeu? Agora, é difícil, porque assim, já foi muito divulgado essa questão do colesterol. Então, a maioria dos pacientes que não são dentro assim, que não buscam informação fora da caixa da medicina, né? Eles vão ter esse entendimento de assim, meu colesterol está subindo, é perigoso, mas a gente sabe que, agora, é bom observar assim, o quanto subiu, tá? Porque às vezes assim, existe esse entendimento de que é comer até saciedade, mas tem pessoas, Michel, que a, tem um termo que a gente chama, agora fugiu da minha cabeça aqui, é o Comem centro de saciedade. exageradamente, né? É. Sem saber limites também, Tem, né? tem pessoas que o centro de saciedade ele está desregulado. Então, essas pessoas sempre vão comer a mais do que elas precisam. Então, até isso precisa de um tempo para a gente fazer essa conversão, porque muitas vezes a pessoa comeu tanta coisa na vida, tanta desregulação, muito consumo desses óleos de ômega 6 que causam inflamação. Então, a pessoa perde a capacidade de leitura de leptina. Então, De o corpo saciedade, é. ele manda as informações, a leptina está informando que está bom, mas existe uma saturação no receptor e ela não consegue fazer a leitura e ela come sempre a mais. Mas tem jeito. Ainda assim, a pessoa, com o tempo, quanto mais tempo ela passar dentro do protocolo carnívoro, porque às vezes a pessoa fala assim, eu fiz 30 dias carnívoro. Bom, 30 dias é o iníciozinho, né? 30 dias Com certeza. É assim, uma para... mini limpeza ainda, né? É, E esses dias tinha uma pessoa comentando ali 3 dias de carnívoro falando que o exame está alterado, mas o exame está alterado porque é da outra alimentação, né? Porque no início da carnívoro entendeu? você está se limpando ainda, então provavelmente vai ter alteração, né, da alimentação anterior, que era inflamatória, né? Não tem como mensurar. Eu costumo dizer assim, ó, uma pessoa que quer se adaptar pelo menos 12 semanas. Se ela, assim, claro que aí eu digo assim, o que é que eu faço com os meus pacientes, né? A gente não pode falar 12 semanas, que 12 semanas é muito tempo para uma pessoa que está no mundo de Aí a pessoa já carboidrato desiste, entrar. né? Existe. Então a gente faz o quê? A gente faz 2 semanas, né? Ou então 10 dias, até pedir da pessoa, 10 dias, a pessoa vai e faz uma imersão, que chama. Faz uma imersão do cenário, vê como é que é, vê que é fácil fazer. Vê que a pessoa, não vou comer pão, mas vai comer picanha. Não vou comer pão, mas vai comer uma costela, vai melhorando essa relação com a carne. Vai ver que é prática, vai ver que não custa caro, vai provando outras coisas, vai ganhando gosto em fazer a refeição também, isso é uma coisa interessante. E aí ela vai entrando, vamos assim, no cenário, né, no mundo carnívoro. Uma vez que ela tá nesse cenário, dificilmente ela vai esquecer que existe essa forma de emagrecer, de comer bem, de provar sabor, de não ter esse medo, né? Eu tinha uma paciente que ela comia a picanha, ela tirava a gordura da picanha toda e comia com dor no coração. Ela não comia, ela dizia assim, nossa, eu como picanha, mas eu não como aquela a gordurinha, infelizmente. Eu fiz, infelizmente não, agora felizmente você vai comer. E aí ela está comendo e aí, imagina só, que uma pessoa que passa um tempo tentando fazer dieta, um tempo sofrendo e não emagrecendo. Aí quando começa a comer o que a mídia diz que é maléfico, né? Aí a pessoa começa a ter saúde, começa a dissolver os problemas que tinha de relação a psoríase, né? Começa a baixar peso, enfim. Então é um cenário É, interessante. então aí a pessoa começa a comer
de verdade, né? E se alimenta, a pessoa que tem o prazer de se alimentar com uma carne boa, com uma carne com gordura, né? E emagrecendo. Então é isso que eu falo. A pessoa, quando volta às origens, ela volta a ser um ser humano, né? Novo praticamente, né? Porque se a pessoa fica naquela dieta baixo carbo, sofrimento, prisão de comer 6 vezes por dia, ficar pesando a cada dia que tem que comer. E a pessoa não vê a hora de chegar, meu Deus, preciso chegar o dia do comer a refeição livre, ou comer o lixo, entendeu? Que é a É, famosa, né? é, Eu, muitos anos, era assim também, cara. Como competição, quando eu chegava perto de competição que não tinha refeição livre, eu ficava louco. Falei, meu Deus, veja a hora de competir logo e para sair para comer conseguir, o que eu gosto. para Então é conseguir uma se prisão. Hoje em suprir. dia, até o pessoal fala para mim assim, Leonardo, cara, mas e aí como você se lida agora sem carboidrato e a pizza? Cara, eu como tanto que eu fico saciado, nem penso em comer pizza, entendeu? Porque você fica saciado, fica cheio. Aí eu tenho estratégia, né? Quando eu tô com fome, eu vejo que tô com fome, eu vou comer um pouquinho mais de ovo, coloco mais gordura ali, entendeu? E vou fazendo as manobras, né? No começo não foi tão fácil, claro, mas agora eu sei. Quando eu sei que eu tô sinalizando fome, eu falei, não, faltou gordura hoje, eu vou lá e como mais um pouquinho, quebro o jejum ali mesmo, Exatamente. tal, né? Mas a minha ideia é o quê? É não voltar mais, tentar performar sempre assim, porque tá melhorando meu sono, né? Eu tô falando com você agora bem tranquilo, geralmente esse horário, se eu tivesse uma dieta baixo carbo, eu estaria de mau humor, não faria entrevistas, né? Sim. Então tudo muda, né? O ambiente estressor muda mais. A gente se estressa normal, porque a gente tem, né, tem momentos estressantes, mas parece que a gente consegue tentar ter o controle um pouco melhor. A mentalidade ela fica mais clara. Você consegue enxergar mais o problema, entendeu? Sim, e até porque assim, nosso cérebro está funcionando com um combustível que foi justamente desenhado para ele funcionar, né? Essa utilização dos corpos cetônicos como combustível principal, ele é um combustível que ele dá É ele é estável, estável, né? ele é estável, ele não oscila como a glicose, né? A glicose tem picos de glicose, e aí ela dá uma euforia, depois ela dá uma, uma acalmada. Agora, engraçado, Thiago, eu quero te fazer uma pergunta, tá? É, Claro. dentro do cenário de fisiculturismo, no final da preparação, antes de subir, existe a utilização de carboidrato, né, de utilizar o carbo para fazer glicogênio, ou faz isso com gordura? É uma dúvida Mas com recarga cetogênica, cara. Ao primeiro campeonato, faz. como estava muito próximo da competição, eu acabei colocando um carbo ali, mas na área mais paleo, né? Tipo assim, só 1 grão ali, só nada de industrializado, entendeu? Sim, sim. O físico respondeu bem, encheu bem, entendeu? Já depois eu já fazia recarga cetogênica mesmo, aumentando a gordura, entendeu? E, Porque dá, que nem agora, eu tô no off-season, né? Agora é momento de aumento de massa. Então, eu não faço sim, refeição livre. Eu vou lá, por exemplo, uma vez a cada 8 dias na churrascaria, como bastante carne gorda, um pouco a mais das minhas calorias mesmo ali, perfeito. adiciono queijo e no outro dia eu já vejo que tô denso, tô cheio, entendeu? Agora já tem uma percepção, né? Porque meu metabolismo agora está voltado à gordura, não mais carboidrato, entendeu? Isso. Até mesmo Ele um já fez tempo a atrás, ali, adaptação. comi um carboidrato, eu percebo que meu físico nem responde mais. Simplesmente me deixa latérgico, assim, eu fico meio grog. Sim, sim, Não tem dá o resposta dump, né? metabólica. Não dá resposta metabólica. Eu não sinto que dá pump no treino porque eu comi um carboidrato. Não dá mais, entendeu? Isso com uma fruta só. Que eu comi uma Sim, fruta ou outra, assim, eu vejo que não dá mais, entendeu? Só dá um pico alto de insulina ali, abaixa bem a glicemia e fica com aquele dump lá, né? legal. Bom, uma coisa que eu percebi é que, assim, antes, quando eu fazia alimentação com carboidrato, se eu passasse um tempo sem carbo, fazia uma low carb, e aí quando eu colocava uma batata, um inhame assim, eu sentia que o corpo enchia e vinha a vascularização. Eu percebia isso. Aí hoje, isso acontece, como você falou, quando eu vou na churrascaria. Eu como churrasco, eu saio da churrascaria, eu sinto que o corpo ele está bem cheio, assim. Treinado, né? Puxou ali. Você sente que ele fez efeito. Agora é engraçado, você falou de estratégias, né? Eu tive um evento que foi um forró de amigos que teve no sábado passado. E eu sabia que ia ser a reunião toda dos amigos e cada pessoa estava levando um prato, né? E aí me perguntaram o que é que eu ia levar. Aí eu falei, eu vou levar um café gourmet. Então eu levei uma cafeteira dessas de gigante, assim, com café gourmet e fui. Mas antes de ir, eu falei, eu preciso comer, porque eu não vou comer nada lá. Porque lá só vai ter bolo de canjica, aquelas coisas todas de São João, aqui do interior do Nordeste, né, de Salvador. Aí o que é que eu fiz? Eu cozinhei um frango inteiro, assei no forno, um frango de 3 quilos. Assei
comi ele o máximo que eu pude. Deixei só um asazinho de fora, assim, né, e Até o ficar pescoço. cheio, enjoado, né? Aí eu, quando eu me senti satisfeito, eu falei, bom, agora eu posso ir. Isso foi o almoço que eu fiz, o evento era de noite. Cara, eu cheguei lá, não tinha condição de comer nada, eu passei de boa, assim, conversei, bebi água com gás, fiquei lá conversando, curti tudo, todo mundo comeu um monte, e eu voltei para casa ainda tranquilo. Só fui comer no outro dia de noite. Então, se a gente for, assim, quando me perguntam, né, a dieta carnívora é cara, eu digo, rapaz, não tem condição de ser cara, porque, ó, só para dar um exemplo, tá? Esse frango eu comprei, ele dava R$ 8 o quilo. Aí ele dava 3 quilos e umas 300, então foi um pouquinho mais de R$ 25. Aí se a gente colocar que eu almocei, passei a janta, passei o café da manhã, passei o almoço e só jantei de novo, e dividir esse valor por 5, né? Cada refeição dessa foi R$ 5, entre aspas. A gente não, num cenário normal, você não faz isso. Então, Não, não faz. as pessoas geralmente, elas, quem fala de carne, né, geralmente a proteína é o que encarece mais as questões, mas a gente também a gente come e Poucas vezes, né? poucas vezes, né? Hoje mesmo, hoje eu fiz duas refeições. Eu comi de manhã, eu comi 6 ovos e um pouco de bacon, isso logo de manhã assim que acordei, porque eu estou tentando ver se eu aumento massa magra, tá? Porque Aham. É, porque a isso que eu ia te falar pra você, né? Às vezes, tipo, você faz bastante jejum, o seu corpo, ele se adapta até esse tempo de jejum, a hora que você come, a hora que você não come, e você acaba não comendo, né? Porque você tá acostumado fisiologicamente com aquele horário de alimentação. Então você tá tentando o quê? Se alimentar mais cedo, né? Pra tentar aumentar um pouco mais ali, né? para ver, O para aporte ver se eu, nutricional. para ver se eu consigo, porque agora eu tô batendo 88 e eu tenho 1,83 m. Então eu estou sentindo que eu tô precisando segurar um pouco mais de massa. Mas engraçado que eu estava com 97 quilos até outro dia. Depois, quando eu chutei o balde, o peso subiu, né? Então agora eu estou começando a comer, botando mais uma refeição para tentar ver se eu consigo ganhar um peso. E é engraçado porque aí, assim, é, é engraçado eu falar isso, porque eu já fui obeso, eu sei a dificuldade que é de perder peso. Então hoje, quando eu subo na balança e eu estou mais leve, eu fico assim, poxa, não, o peso era para estar mais. Como é que eu fico agora torcendo para o É, peso a ideia subir? agora, né, Leonardo, é você tentar aumentar a refeição, né? Tá, antes você fazia mais É, o MAD, né? Mais uma refeição por dia, né? mas Tenta assim, fazer 12 e vai aumentando a gordura, né? Que eu acho que você consegue aumentar o peso, né? é isso. Hoje mesmo eu fiz 6 ovos e botei um bacon. Aí fiz lá e comi. Mas aí agora eu já fiz um prato pelo menos de umas 400 gramas de fígado, mais 6 ovos. Aí eu tô vendo Mas aqui já agora, porque enche, né? eu tô querendo ver, porque eu tô com uma ideia de não comer depois das 18. Eu É, eu tô tentando cara, ver se eu faço já essa. tô um bom tempo, Leonardo. Tô um bom tempo consumindo minha última refeição no máximo ali 7 horas, 6h40, às vezes 6h30, porque parece que atrapalha o meu sono, entendeu? É isso. É. E aí o que estava acontecendo? Eu estava comendo, e quando a gente come carne, eu como no volume considerável. Eu não fico cheio de não dormir por causa da digestão. Eu acordo com sede. Aí isso vem me atrapalhando, entende? Aí eu vou É, isso atrapalha o modificar. sono, exatamente. Na É, verdade, é isso que atrapalha o meu sono, não porque é digestão, porque acaba acordando com sede, né? Porque, é, querendo ou queira, né, consome mais sal, né? Pela dieta carnívora, entendeu? e E é isso puxa que a gente fazia a mais. última pergunta também, né? Porque o papo tá muito bom, a gente, se puder, que Ah, mas fica várias horas. se deixar é horas. É. Mas Mas vai ter outras pá, oportunidades, com certeza, né? Foi fico à muito bom o bate-papo. disposição. Deu para conhecer bastante coisa, mas tem muita coisa para perguntar, né, Leonardo? Vamos ter que marcar mais uma Sim, vez aí, né? E fica você à falando do vontade. jejum, eu quero também experimentar esse jejum aí, espartano aí. Quero fazer, a ideia dele, né? É, na verdade, para mim entender assim, é um jejum que você treina todos os dias, né? É um protocolo, tá? Esse protocolo, eles são 11 dias, um protocolo fechadinho de 11 dias. A gente starta o processo dele com um jejum de 72 horas, onde a gente expõe o nosso corpo à autofagia, a gente expõe o corpo a fazer a regeneração celular, expõe o corpo a um momento mais crítico de escassez de alimento, e aí a gente faz, depois do jejum, a gente faz um treino, sempre treinando em jejum, e depois uma grande refeição. Aí depois, sabe, desse primeiro 3 dias treino e refeição, a gente vai e faz um jejum de 48 horas. Passa
48 Certo. horas, treina todos os dias. Passa as 48 horas, quebra com uma refeição. Abre mais uma janela de 48 horas, vai treinando todos os dias, normal, e quebra com uma refeição. A gente vai fazendo isso até completar 11 dias. Então, a gente Maravilha, ó, faz galera assim, do a gente, Instagram aí, ó. Segue o Leonardo aí e procura ele para fazer essa estratégia. É muito boa para quem realmente também, além de querer, né, performar ali, ter um treino legal, também para emagrecimento também, né? para emagrecimento é fantástico, a gente vê o peso baixando fácil, o corpo responde bem, porque na verdade isso é uma forma que a gente tem da gente mimetizar, da gente copiar um padrão ancestral. E o corpo foi feito para isso, né? O corpo foi feito sempre para, antes de comer, treinar, mas no caso do esforço físico da caçada, e a gente, depois de comer, comer até se saciar, depois da saciedade, passar essas 48 horas de digestão, vai fazer a digestão completa, tudo direitinho, e aí de novo, treina e come. A gente vai simular um padrão ancestral. O Como se corpo, fosse a caça, assim, né? Ficar os dias ali para exatamente. caça, lutar ali com, com o leão, mas o E leão, tem, no caso da modalidade, é o quê? O treino, é o né? treino. E uma coisa interessante, assim, como a gente, eu vou dar um exemplo, a gente vai treinar, a gente acabou de comer, né? Então, beleza, a gente vai abrir uma janela de 48 horas. Quando chegar nas 24 horas, a gente treina, mas não come, vai para casa. Aí é aquela coisa assim, nem toda caçada dá certo. Às vezes eu assisti um documentário, um guepardo. O guepardo passou 12 horas seguindo uma manada de gnu. Seguiu, até chegar o momento de dar do bote num gnu menor. E aí ele correu, pegou o gnu, aí um outro gnu veio, conseguiu lutar com ele lá e ele saiu sem conseguir comer. Aí o cara que estava narrando o documentário, ele falou, olha, nem toda caçada, às vezes, é recompensada com alimento. Ele gastou 12 horas de energia e agora ele vai ter que descansar para se recuperar, para dar uma outra investida. Então, aí eu fiz, olha, então esse cenário de treinar e depois das 24 horas ir para casa, bebe água, bebe café, bebe chá e passa mais 24 horas para treinar e comer, eu fiz isso, o corpo ele vai responder de uma forma satisfatória. Quando eu fui fazer isso aí, cara, o corpo responde fantástico. É incrível. Pessoas que estão com o metabolismo travado, que já fizeram, que já baixaram peso, não conseguem mais sair, estão no platô, é incrível como o corpo responde. Você vê que é da fisiologia, você vê que é como se tivesse escondido dentro do metabolismo da gente esses gatilhos. Então, quando a pessoa parte para fazer isso aí, uma outra coisa que é interessante falar, que por emagrecimento é bom, e para o refinamento de massa de gordura também. Porque quando eu já faço isso há um tempo, há bastante tempo, e tenho vários pacientes que fazem também. Quando a pessoa já não está mais precisando perder peso, mas está precisando dar uma refinada, gordura localizada, sabe, daquela secada em pontos, é interessante porque parece que vai puxar justamente daquela Aquele reserva que está ali restinho, guardada. né? Aquele restinho de gordura que falta, né? Porque o corpo responde bem a isso. Maravilha, Mas aí, Leonardo. Ó, quero agradecer você aí pelo todo o seu eu, tempo aí disponibilizado. eu que A gente agradeço. vai encerrar, porque também se passar muito tempo pode ser que caia ali a live. Eu quero deixar gravada aqui. O Pronto, pessoal tá perguntando, gostaram bastante do protocolo. Ó, quem quiser já segue lá o Leonardo, que ele vai montar esse protocolo para vocês aí. E a live vai ficar gravada, tá? Quero agradecer imensamente aí. Deus te abençoe. Tenha uma ótima eu que semana aí. agradeço. Vamos se falando, tá? Eu tenho bastante dúvida para te perguntar, depois eu te pergunto lá no Ah, direct ali sobre esse beleza. jejum para treinar, porque troca experiência. E você também, quem sabe, vamos preparar para o campeonato aí, ó. Tem a Rapaz, categoria Master. Dá para ir, não, cara. só Não, lembrando não. aqui. E como carnívoro ainda, ó. O meu treinador antigo, ele competiu agora com 63 anos, entendeu? Não sei se Sério? conhece ele, o Norton, tem o Edson de Souza. Sim, conheço. O... Assim, já ouvi falar, eu conheço de vista Não só. existe idade para nada na vida. Com A gente certeza. consegue tudo o que a gente quiser. Como se o jejum é algo, tipo assim, de disciplina, dieta carnívora, uma preparação para ti vai ser algo bem tranquilo, porque você já vai ter o contrato ali, ó, tal data e você vir no palco. Para uma realização, às vezes não precisa, Ah, né?
se querer seguir para frente. Mas como você falou, você tem vontade de seguir, Tenho sim, tem que pensar. Vamos tenho. falar sobre isso aí depois, hein? A gente vai conversar mais. Eu Beleza, meu gostei da amigo? ideia. Forte Irmão, abraço para eu que você aí, tá? agradeço, viu? Agradeço aí, fico à disposição. Sempre que precisar, estamos aqui para somar. Viu? Maravilha. Só vou clicar aqui para Beleza, deixar amigão? gravado. Um abraço, fica com Um Deus. abraço. Valeu.